Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 8. E nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. João, capítulo 8, a partir do verso de número 1 até o verso 11. Deus é maravilhoso, a sua palavra é maravilhosa, e nós sempre queremos buscar, de alguma forma, uma vida cristã prática para transformar aquilo que é subjetivo, que é uma palavra, em algo real e vivo em nossas vidas, né? João 8:1. Jesus, porém, cada um foi para sua casa, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Aleluia. Amém, queridos? Sabe o que Jesus faz quando você é pego em flagrante e quando você é descoberto que fez algo que não deveria fazer? Jesus ignora o seu pecado e ele lhe perdoa. Na verdade, isso pode ser até ofensivo para alguns, porque a natureza humana, ela gosta de estabelecer padrões, ou de padronizar coisas, ou de sistematizar formas e modelos que possam ser seguidos, e a partir da sistematização de formas e modelos que possam ser seguidos, estabelecer as bases daquilo que se faz. Na ciência, as experiências, elas vão sendo anotadas passo a passo, e à medida que aquilo vai se tornando algo capaz de ser comprovado de formas repetidas por causa do mesmo sistema, aquilo é cientificamente comprovado. Na cultura, aquilo que todo mundo faz, é o jeito que se faz, é a maneira que se faz, é uma forma aceita, é uma forma aprovada. E quem não é daquele jeito fica marginalizado. E na nossa relação, a gente gosta de padronizar. Esses homens chegaram diante de Jesus e falaram: Moisés padronizou a coisa. Moisés trouxe a lei veio de Deus, e nessa lei está escrito que se a mulher ela for pega em adultério, essa mulher tem que ser apedrejada, essa mulher tem que ser morta, porque é um absurdo, é um horror, é um pecado, é uma coisa horrorosa. Então, na verdade, aqueles homens estavam olhando para uma questão de padronizar como que é o relacionamento de alguém que se relaciona com Deus em relação ao pecado e em relação ao pecador. É terrível, porque a proposta de Deus para as nossas vidas é que nós odiemos o pecado, mas continuemos a amar o pecador. E a nossa pior dificuldade é que Jesus, no final, ele fala para a mulher: vá e não peques mais. E aí a gente acha que a mulher não pecou mais. Agora a pergunta que eu quero te fazer é: alguma vez você já pecou
Interrogação. Alguma vez você já foi perdoado pelo seu pecado? Interrogação. E depois desse processo, você pecou de novo? Interrogação. E eu creio que, como eu, a resposta que você tem para essas 3 perguntas é sim, sim e sim. Sim, eu já pequei. Sim, eu já fui perdoado. E sim, eu pequei de novo. A nossa dificuldade é que a gente tem uma falsa aparência de que não temos pecado. E quando algum pecado aparente é trazido à tona, a gente tem uma dificuldade de conviver com isso. E a gente quer rejeitar aquilo. E quando a gente rejeita aquela pessoa, e quando a gente rejeita aquilo, é meio que a gente está autoafirmando o padrão que nós temos para nós. Somos santos, somos diferentes, somos de Deus. E foi isso que esse homem fez. Sabe, queridos, eu acho que eu estou na crise dos 50. Existe uma coisa aí de crise dos 40, essa já ficou para trás há uns 10 anos. Eu estou chegando na crise dos 50. Porque eu fico pensando, e eu sou da igreja desde 1978, quando eu resolvi, com 10 anos de idade, eu resolvi ir para a igreja, e em 1981, aos 13, eu me batizei, e de lá para cá, eu venho construindo a minha vida dentro do contexto da igreja. E a igreja, ela mudou muito nesses anos, e aquela história de falar, igreja boa era a igreja de antigamente. É uma coisa meio complicada, porque se a igreja boa era a igreja de antigamente, e a igreja é feita por pessoas, então as pessoas boas eram as pessoas de antigamente, então hoje ninguém vale nada? Então hoje as pessoas não valem mais nada? Não é assim. Então a gente precisa saber separar o que é da cultura, o que é do meu gosto e o que é da Bíblia. A gente precisa saber separar o que eu aprovo, o que é meu e o que diz Deus. Precisamos saber separar que Deus ama pecadores e vai continuar a amá-los o tempo todo, mesmo que você não suporte, que você não aguente, que você não tenha como conviver com os pecadores. Uma das experiências mais assustadoras que eu tive na minha vida foi quando eu estava trabalhando no BEP, Batalhão Especial Prisional, que era ainda em Benfica, agora foi transferido, está lá em Niterói. E trabalhando no BEP, e pregando no BEP, continuamente indo lá, todo sábado, durante 2 anos, a gente vai criando um relacionamento, vai criando uma confiança dos detentos. E ele era um presídio para policiais militares que traíram a farda, que traíram as leis e se tornaram presos. E, de repente, um daqueles rapazes, que era um cara tipo Kellyson, um cara grande, forte, ele falou, pastor, eu queria conversar contigo. Eu falo, tudo bem, vamos conversar, mas eu queria conversar contigo na minha X. Aí eu, na sua X? Aí o Tico e o Teco ficaram batendo, o que é X? X é cela. Aí eu falei, tudo bem, conversar com um detento no presídio na cela, tudo bem. Aí ele me levou, aí comecei a sobe escada, desce escada, abre porta, fecha porta, passa pelo segurança, passa pelo 2, passa pelo 3, cheguei na cela, ele entrou a cela dele, toda forrada, com toalhas e panos, não dava, quem estava de fora não via o que estava dentro, e quem estava dentro não via o que estava fora. Ok? Ok. Nós entramos. Quando nós entramos, ele pegou a cela dele, levantou aquele alçapão, plec, fechou, e botou o cadeado, guardou a chave e sentou. E eu falei, Senhor, a ti entrego a minha alma. Porque nós somos assim. A gente tem medo do pecador. A gente tem medo de quem é mau. A gente tem medo de quem é homossexual. A gente tem raiva de quem peca. A gente tem ódio de pessoas que fazem coisas que nós não gostamos. E embora eu fosse uma pessoa ali que representava o amor de Deus, que representava a direção de Deus, que representava a bênção de Deus, honestamente, eu estava apavorado e queria sair dali de todo jeito. Pior, foi quando aquele homem falou, eu estou ameaçado de morte. E só tem uma coisa no presídio, pastor, quando a gente é ameaçado de morte, ou a gente morre, ou a gente mata. E aí ele me levanta um colchão e me mostra um revólver debaixo do... Queridos, eu estou falando de um presídio. Que bom que fechou. Que bom que isso eu posso contar, porque já fazem anos. Que bom que fechou. Porque dentro do presídio, a cela fechada, o preso com toda a liberdade, uma arma. Aí eu falei, bom, se ele me mostrou a arma, ele está dizendo que vai se matar. Aí ele falou, ou a gente mata ou morre. Ou eu mato aquela pessoa, ou eu me mato. E aí foi uma loucura.
para convencê-lo a valorizar a vida, a não matar o seu oponente e a nem se matar. E a coisa foi tão grave que 15 dias depois, descendo as escadas, ele foi alvo de um atentado, foi esfaqueado no pescoço. Não morreu, mas aí depois eu fui visitá-lo e ele falou, não te disse, pastor? Aí eu falei, mas você escolheu a melhor parte, você agora é vítima. E passou um tempo, e aquele rapaz, aquele homem, entregou a sua vida a Jesus e teve uma experiência profunda com Deus ali dentro do presídio. E graças a Deus isso está lá no meu currículo, uma pedrinha que a gente ganha. Mas a minha natureza não é essa. A minha natureza é ficar com medo, é ficar com raiva, é ficar apavorado, é querer odiar as pessoas que fazem aquilo que eu não quero. É difícil conviver com o pecador. É difícil aceitar gente diferente. A Tássia estava falando aí de um rapaz que era membro da igreja e que agora ele está no mundão. E parece que quem estava com Deus e foi para o mundo, parece que aquele texto bíblico se efetiva, né? Voltam 7 demônios que encontram uma casa limpa e arrumada. A pessoa parece que vai para debaixo do fundo do poço, vai lá no pré-sal. Eu não entendo. Por que o camarada ama Deus, está diante de Deus, vai para o mundo, vai fundo, mas com raiva de ser fundo. É meio que desafiando ou afrontando a Deus por alguma frustração, por alguma negativa, porque Deus não fez o que queria, porque Deus não resolveu os seus problemas, porque não trouxe a saída, e aí se decepciona com Deus, se decepciona com a igreja, e aí destrói a própria vida, meio que num ato de revolta contra Deus e contra a própria vida. Esses homens trouxeram essa mulher, eles estavam com isso na cabeça, eles estavam sentindo isso, eles não eram pessoas assim mais, porque a gente vê os fariseus e a gente já coloca logo um estigma, padronizamos quem eram os fariseus, a gente fala, fariseu não era servo de Deus, fariseu não prestava, fariseu era uma pessoa horrorosa, uau, Jesus condenava os fariseus, então a gente padroniza os fariseus, que eram pessoas que, como nós, sentiam como nós, queriam a Deus como nós, buscavam a Deus como nós, e como muitos de nós esqueceram que a fé, ela não é uma regra, ela é algo que é flexível. Esqueceram que não dá para padronizar comportamentos, para dizer que quem está certo e quem está errado. Pessoas que, como nós, os fariseus, esqueceram de romper com os limites naturais e andar no sobrenatural, e continuavam andando no natural. Eu não sei você, mas eu sou de uma época onde a gente entrava na igreja, tinha uma figura de uma mulher atrás do banco, e era uma figura de uma mulher olhando para assim, ó, com o dedo assim, ó. Alguém lembra dessa figura? Era colocado na parede, atrás do banco da igreja, assim, ó. E escrito embaixo, silêncio. Eu, criança, olhava aquela foto, eu tinha pavor, queridos. Eu não sei, eu, enquanto criança, tinha medo daquela fotografia. Eu até hoje acho que era uma enfermeira, mas eu não... Mas o fato é que a gente não consegue entender que o que Jesus estava vivenciando aqui nesse momento é o que a igreja vive hoje. E o pior, a igreja que convive com pecadores é taxada de uma igreja que não presta. Ficamos completamente fora daquilo que a Bíblia nos diz. Porque se tem uma igreja que tem gente que não presta, e a gente fala que aquela igreja não presta. E então é como se Jesus estivesse falando, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. O texto bíblico a gente conhece, mas na prática a gente tem uma grande dificuldade de aceitar o diferente, de aceitar aquilo que nos agride, de aceitar o erro do outro. A filosofia, Thomas Hobbes fala que a gente tem o erro do próximo muito perto, a gente incomoda ver, e o nosso erro muito longe, a gente nem sabe, nem percebe que está errando, nem vê. De novo, a Giovana ontem falou para mim, pai, é horrível quando a gente sabe que está fazendo uma coisa errada, e chega alguém e fala, você está fazendo uma coisa errada. Porque nós temos algo dentro de nós, sejamos crentes ou incrédulos, sejam pessoas de Deus ou pessoas que, abre aspas, não são de Deus, estão no mundo. Mas nós temos algo dentro de nós que Deus colocou na nossa existência, que é a nossa
consciência. A Bíblia fala em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. E a nossa consciência, no nosso relacionamento, seja com quem for, quando for, aonde for, a gente sabe que o caminho é estar na presença de Deus. Então, de alguma forma, todos nós que estamos aqui dentro da igreja, todos nós que estamos aqui diante desse culto, prestando um culto a Deus, sabemos que nós somos pessoas que estamos no erro. Somos pessoas erradas. Talvez você tenha menos erros do que os outros. Eu luto para ter menos erros. Eu já contei para vocês que eu estava diante de uma cruz, e aí as pessoas confessando o pecado, e foi um rapaz lá e confessou o pecado, que ele matou uma pessoa, que ele tinha abortado com a mulher, que ele tinha estuprado uma menina, e que ele era assaltante. E para mim ele é bem pior do que eu, e isso foi lá em Recife, lá em Fortaleza, no encontro que eu tive. Mas o meu pecado é diferente, o meu pecado é a negligência, é não amar, a gente é desafiado o tempo todo a viver uma vida com Deus prática, e a vida prática com Deus significa abrir mão do direito que a gente tem de acusar o outro no erro que o outro é. E é isso que Jesus faz quando a mulher chega, ela pega em flagrante adultério. A Bíblia, ela aponta que o sexo fora do casamento é pecado, é um erro. Jesus não aprova isso, a Bíblia não aprova isso, Deus não aprova isso, Jesus não aprova isso, mas aqueles homens que sabiam de que Jesus não aprovava, eles pegam uma regra e falam, queriam pegar Jesus, queriam matar Jesus, queriam fazer o que fizeram depois, né? Crucificar a Jesus Cristo. Mas eles querem, de uma forma intencional, ainda que sabendo que Jesus era contra o adultério, ainda que sabendo que Jesus estava certo, eles queriam destruir Jesus. Não há nenhuma diferença entre eu e você, que estamos certos, e aqueles que estão no mundo, que ofendem a Deus, mas que têm a mesma consciência que nós, ainda que saibam que nós estamos certos, ainda assim querem nos pegar, querem nos destruir. Porque essa é a batalha espiritual de Deus contra o inimigo. Então, as pessoas que estão no mundo, elas sabem do erro que elas estão. E se acusar ou falar, você está errado, isso não é bom, isso não presta, você está no lugar errado. Se apontar o pecado trouxesse saída para o pecador, trouxesse denunciar o pecado, se dar nome ao pecado, trouxesse saída, Jesus teria se levantado, mulher, você adulterou, e não é para adulterar, você está errada mesmo. Não, Jesus não fez isso. Jesus não deu sermão, Jesus não deu palavra, Jesus nem orou por ela, que são os nossos métodos, a gente dá uma palavra, a gente ora, Jesus não fez nada. Jesus deu a ela tudo o que os servos de Deus devem dar aos pecadores. Jesus aceitou aquela mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Eu te aceito. Jesus amou aquela mulher. E só depois que ele a amou, ele apontou um caminho que ela, de boa vontade, deveria escolher seguir ou não. Ele amou e apontou para onde ela deveria ir. Então eu quero desafiar você, nesse tempo de polarização, onde tem o grupo dos negros, o grupo dos brancos, o grupo dos homossexuais, o grupo dos metalúrgicos, o grupo dos, eu não sei, mas qualquer hora vão inventar, o grupo das pessoas que têm um dedinho mindinho do pé quebrado. Estamos polarizando, criando grupos. E estão querendo colocar os crentes num grupo, quando nós formos colocados em um grupo dos evangélicos, a bancada dos evangélicos, o grupo dos evangélicos, acabou o sentido da igreja, que é ser o amor de Deus na face de Cristo, revelado através de nós. Fomos chamados para amar. E isso é horrível e incomoda muito. Terça-feira, eu me senti um herói. Eu estava indo para o Seminário Betel, e no caminho, parei no sinal, dirigindo direitinho, ouvindo louvor, em paz, até orando, e parei no sinal,
e vem aquele motoqueiro que já é meu amigo particular, que gosta de sempre estar em contato comigo. Os motoqueiros gostam de mim, queridos, né? Porque já não é a primeira nem a segunda, e ele vem balançando a moto e arranhou o para-choque do meu carro. Aí eu olhei, a minha natureza ficou indignada. O meu natural queria matar aquele infeliz. Mas eu não fiz nada. Eu fiquei parado, eu falei, já teve um motoqueiro que arrancou o para-choque do outro carro e eu reclamei e não adiantou nada. Esse eu vou fazer diferente. Isso tudo em fração de segundos. Mas foi rápido e aconteceu. Aí ele parou a moto, parou na frente do carro. Eu nem ia soltar do carro. Mas parece que Deus, né, como Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, Ele nos leva para o deserto, para nos provar, para ver o que está dentro do nosso coração. Não adiantava eu ficar escondido ali e ir embora. Deus queria ver o que estava dentro do meu coração. E aí ele parou, eu não tinha como sair, aí eu tirei o cinto, saí do carro, fiz assim para ele. Me lembrei tanto do pastor Lúcio, que é cara que só ele sabe fazer. Ele falou, isso pega, hein? Fiz assim para ele, aí ele olhou para mim, arranhou? Sabe aquela pergunta ridícula? Quando você chuta a perna de uma pessoa, doeu? Né? Quando você bebe a água toda, você queria? Arranhou? Aí eu falo, deu uns arranhõezinhos aqui, ó, aqui. Aí eu falei para ele, dirija com cuidado. Deus abençoe seu trabalho, vá em paz. Aí ele olhou para mim, com uma cara de quem foi amado, assustado, e por isso eu estou pregando para vocês hoje o que eu estou pregando. Eu amei e falei para ele, vá em paz, eu te dou um caminho, dirija com cuidado, é a sua vida que é mais importante. E ele botou na moto e foi embora. E eu fiquei no prejuízo. Sabe, queridos, o nosso maior problema enquanto cristãos é que nós não queremos mais aceitar o prejuízo. E o pecador, caramba, o pecador é um prejuízo. Imagina se eu vou querer aqui na minha igreja, palavra da verdade, prostitutas, homossexuais. Eu acho que as mulheres casadas vão sair daqui com seus maridos. Acho que as mães vão levar os seus filhos daqui da igreja para proteger, porque ninguém mais quer ter prejuízo. Imagina o que vão falar se a igreja tiver gente que não presta. Aí eu fico pensando, uau, nós criamos uma nuvem de imaginação, uma ideia de que nós somos melhores só porque estamos aqui, de que nós somos mais perfeitos, de que nós somos mais espetaculares, de que nós somos pessoas que têm mais de Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, a todos. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que ninguém se perca. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos. E a Bíblia também diz, como ouvirão se não há quem pregue? A Bíblia diz que nós não devemos participar, nos associar à roda dos escarnecedores. Ok? Você não deve fazer parte daquilo, mas você pode entrar naquilo, amar, dar uma palavra e sair daquilo. Você pode ir até o lugar aonde está o que você não gosta, o que te ofende, o que te detesta, a cela do presidiário, ao antro do pecado, entrar, amar as pessoas, porque são pessoas amadas por Deus. E ali você dá o caminho e depois você sai daquele contexto. Arnô estava me contando de uma pessoa amada que resolveu sair do armário, segundo as palavras do Arnô, e o Arnô foi até a pessoa, amou aquela pessoa, mostrou o caminho e saiu. Queridos, nós precisamos aprender a entender, biblicamente, que estar do lado do pecado não nos faz pecadores. Conviver, participar, investir, isso nos faz pecadores. Mas estar do lado do pecado não nos faz pecadores. Eu ir ao Maracanã
torcer pelo meu time, isso aqui é Flamengo, não me faz um daqueles torcedores violentos que brigam e quebram tudo, mas eu vou lá, entro naquilo e saio daquilo. Eu vou até o lugar onde ninguém mais iria, entro naquilo e saio daquilo. Eu fico preocupado quando nós, enquanto igreja, ficamos preocupados demais com não ter prejuízo e entender que o não prejuízo é a honra. Entender que o não prejuízo é ser honrado por Deus. Você é filho de Deus. Deus ama você. E tudo o que Deus quer é a sua atenção, é o seu coração, é que você coloque o foco nele. Faça o seu melhor para Deus.